É hora do Descamisados do Corujão 13. 13 edições do Corujão. Vamos falar muito de torneios que não existem mais, torneios extintos na Europa e também na América do Sul. Quem vai fazer o serviço Descamisados? Ih, silêncio assim? Total. Serviço de redes sociais. Sim! Silêncio de novo? Fala, Rafa. Eu achei que o Hoffman ia engrenar, ele também estava criando esse gosto pelo convite para o pessoal se inscrever, curtir, compartilhar, ativar sininho, se inscrever nos 4 canais, conferir a playlist. Então fique convidado, mais do que convidado, para conferir todos os episódios de todos os Corujões até hoje, surfando, navegando pelos 4 canais. No Bertozzi pelo Mundo, nós falamos de Champions, né, Léo? Semifinais de Champions, né? Vamos relembrar junto com os fãs dos canais jogos históricos aí de semifinais. Seria essa época das semifinais agora, né? Assiste aí, Hoffman, está sensacional, você não pode perder. O que nós falamos lá, Gustavo? Eu errei tudo, é melhor vocês explicarem. Não, pô, o que você falou? O que era mesmo? Era um exercício bem legal. O Bertozzi explica, eu errei tudo, não vou explicar, não. Não, mas a gente editou, fica parecendo que você acertou. Não, mentira, eu errei tudo. A gente está montando uma seleção da era Champions, mas só pode um por time e um por nacionalidade. E no Rafael Oliveira Futebol nós falamos de Premier League. Aliás, hoje eu estava arrumando o cenário, Gustavo, e achei esse cachecol aqui e percebi que você tem um igual, né? Ou seja, foi você que me deu. Dá para ver aí, Léo? Dá, né, Rafa? Né? Eu que trouxe para você lá da Bósnia. Só pode ser, né? Porque onde que eu arrumar um cachecol desse? Não, GLNTR de Sarajevo. Eu tenho o clássico, né? Eu tenho o Sarajevo desse lado também. Eu tava trocando o cenário aqui, eu olhei e falei assim, acho que foi o Rafael que me deu. Aí agora eu vi que você tem um igualzinho. Escuta, vamos lembrar de torneios que foram extintos. Acho que para o público, a Copa Intertoto é a mais, assim, que tem menos lembrança, é a mais distante, né, Léo? Sabe por quê, Alex? O pessoal que jogava CM, né, ficava desesperado, que às vezes caía na Copa Intertoto e era no meio da pré-temporada, né, e às vezes dava um transtorno danado, os jogadores estavam fora de forma, era complicado pra caramba. Mas era uma competição que era disputada no verão europeu, né, ali em julho, comecinho de agosto, que classificava para a Copa da UEFA. Na verdade, ela foi inventada muito antes para que as loterias pudessem ter jogos nessa época, que era a época de intertemporada. E a UEFA no começo não achava legal e tal, mas depois ela falou, isso aqui pode ser interessante. Aí na metade dos anos 90 criou a Copa Intertoto, que era para os times abaixo ali dos classificados para as competições europeias, né? Então, e logo na primeira edição, que foi em 95, o Bordeaux foi um dos vencedores e acabou indo para a final da Copa da UEFA, né? Então, meio que a competição emplacou aí, né? Olha o Bordeaux aí, ó. E na época eram dois campeões, tinha um tal de Zidane nesse time do Bordeaux, né? Tinha um tal de Dugarry também, mas principalmente um tal de Zidane. E eram 2 vencedores, aumentaram para 3 durante um bom tempo, eram 3 vencedores, 3 vagas na Copa da UEFA, dadas aos campeões da Copa Intertoto, né? Essa aqui do Bordeaux, acho que é de 2 temporadas atrás. Eu tenho uma outra, essa aqui não tem nada. Acho que é da época do Malcolm? Isso, tem uma do Malcolm, rapaz, antes de ir pro Barcelona. Fala, Rafa. Não, eu ia falar sobre a Intertoto mesmo, que é muito essa lembrança do CM, eu acho, dos jogos mesmo, e da possibilidade, muitas vezes, de ver uns jogos alternativos num período meio nada a ver. Do ponto de vista mais consciente de calendário, não faz o menor sentido, né? Se sustentar por muito tempo uma competição que, na verdade, vai ter 3 vencedores, e esses 3 vencedores vão ganhar uma vaga na competição menos importante das competições continentais. Então, realmente, era uma coisa um pouco desnecessária. Mas eu até acho que tem bastante gente que gostava ali, só pelo lado alternativo da coisa. E que lembrança você tem, Gustavo, da Copa Intertoto? Eu fiz, na verdade, uma lista de competições que não existem mais, né? Tem a Recopa Europeia, a maior de todas, sem dúvida alguma, na Europa, né? Isso. Na Copa Intertoto, que a gente já falou, a Mitropa Cup, que era uma Copa de equipes do Império Austro-Húngaro, e que aí depois, com fim da Segunda Guerra Mundial, continua também, ela tem a paralisação para a Segunda Guerra Mundial, mas depois continua, a gente daqui a pouco fala até de alguns times que ganharam a Copa Mitropa. Na América do Sul, a gente tinha a
Copa Comebol, a Copa Mercosul, Copa Merconorte, a Copa Interamericana também já existiu, a Copa Roca, que eram jogos entre Brasil e Argentina, e teve também uma Afro-Asian Cup of Nations, que reunia os times campeões da Ásia e da África. A Copa Mercosul depois virou Copa Comebol, é isso? Não, assim, na verdade a Comebol é uma zona, né? Aliás, é bom a gente explicar. Nos anos 90, a Comebol inventava competição para tudo. Então, tinha só a Libertadores, aí no final dos anos 80 surgiu a Supercopa, que foi um sucesso, né? Reunia times de camisa, só campeões da Libertadores. Pensam até em voltar, né? Teve esse papo aí. Só que aí o que aconteceu? Aí depois surgiu a Comebol, que era para ser equivalente à Copa da UEFA, né? Os times, os segundos, terceiros, quartos colocados das ligas iriam disputar a Comebol. Aí o que eles fizeram? Eles depois criaram uma Copa Master da Supercopa, que era para os campeões da Supercopa se enfrentarem. Só que os campeões da Supercopa já eram os campeões da Libertadores se enfrentando. E depois teve um Master da Comebol, aí depois teve a Copa Ouro, que era o campeão da Libertadores, o campeão da Comebol, o campeão da Supercopa e o campeão do Master da Supercopa. Então era uma bagunça, e eram títulos oficiais, né? Então os times que ganharam essas competições ainda colocam esses troféus. E a Mercosul, na verdade, ela foi uma tentativa de agradar a televisão, porque era uma competição sem critério técnico no começo, né? É assim, quais são os times aí que eu quero na Mercosul? Esses. Então, depois até eles criaram uma espécie de critério, mas a Mercosul era basicamente uma competição para preencher grade de TV, né? Sim, mas a Mercosul, quando acabou, virou o quê? Teria virado. A Sul-Americana é meio continuidade da Mercosul. Sim. E da Comebol, né? A Comebol acabou em 99, muito por falta de interesse dos clubes que já tinham na época a Supercopa para disputar, mas os anos 90 foram uma bagunça na Comebol, né? Então não é exatamente uma continuidade, a Sul-Americana é uma nova competição. Mas o formato de competição lembra o da antiga Copa Comebol, né? A gente coloca todos mais ou menos na mesma prateleira porque a principal competição sempre foi a Libertadores da América. Então, nessa nossa boa intenção de tentar entender o que eram os campeonatos, a gente coloca Comebol, Mercosul e Sul-Americana como o segundo torneio do continente, como se fosse a Europa League da América do Sul. Só um detalhe, para voltar rapidinho na Intertoto, né? Porque eu nem mostrei. Camisa do West Ham, né? O West Ham foram os vencedores de Intertoto. Aliás, o West Ham ganhou em 99 do Metz, da França, com um gol de Frank Lampard. Então, ninguém o West Ham aí também. Legal, essa aí é mais recente. Essa camisa minha não lembro de que ano que é, talvez 2013. Eu lembro que eu comprei lá em Londres até mesmo. Até tem uma blusa de frio também do West Ham, que está guardada já há algum tempo, mas em 99 o West Ham ganhou a Intertoto, ganhando do Metz, com um gol de Frank Lampard, contra o Metz de Luiz Sarra, jogadores que depois apareceriam com maiores holofotes ao longo da carreira, em outros lugares, evidentemente. E sobre as competições sul-americanas, a Mercosul, apesar dela ser essa bizarrice do ponto de vista de você ter quase que um pacote fechado e falar esses clubes vão atrair mais atenção e audiência, vamos fazer um campeonato com eles todo ano? Vamos. Então, era mais ou menos por aí, né? Só que mesmo assim ela chegou a gerar jogos muito marcantes, como Palmeiras e Vasco na final, por exemplo, que é um jogo muito marcante, né? Um período muito forte das equipes também. Então, eu acho que a Mercosul, ela era uma aberração do ponto de vista de falta de critério técnico para você fazer uma competição. E ela gerava consequências, principalmente a do calendário muito apertado. Agora, ela gerou jogos legais, ela teve períodos legais naquela época ali. Isso aqui, do West, essa aqui é o oferecimento do Mário Marra, tá? Novinha, nem. Bonita, hein? Não, ele trouxe agora aí. Boa. Canequinha do West, né? Sabe que no começo os ingleses não queriam jogar, né? A Intertoto, a UEFA deu uma pressionada. Só que os times não queriam comprometer a pré-temporada. Então você teve um ano que o Crystal Palace foi o último colocado da Premier League, rebaixado, só que era o único time que queria jogar a Copa Intertoto. Então ele jogou. E você tinha vários cenários assim. Você tinha vários times que ou tinham escapado do rebaixamento, ou mesmo até tinham caído, que eram convidados para jogar a Copa Intertoto. Que teve Juventus participando, né, em 99, depois de uma péssima campanha na Série A. Teve uma final do PSG que tinha Aloísio com o Brecha do Roberto Baggio em 2001. Então tem alguns confrontos legais na história da Intertoto. Agora, isso de segunda divisão foi o que virou a Copa Mitropa que o Gustavo citou, né?
Porque aí, como veio a Copa dos Campeões, vieram as competições europeias, a Copa Mitropa meio que foi largada, né? E ela foi ressuscitada no final dos anos 70 como uma Copa, como se fosse uma Champions dos times da segunda divisão. Então, o time que ganhava a primeira divisão jogava a Copa Mitropa. O Milan chega a ganhar uma Copa Mitropa quando vem da Série B da Itália. Então, nos anos 80, ela foi meio que revigorada dessa maneira, né? Tanto é que o maior campeão da Copa Mitropa é o Vasas, da Hungria, né? Um clube sem qualquer expressão internacional. Deixa eu citar, acho que citou, mas não entrou tanto assim, na questão da Recopa, né? A Copa dos ganhadores de Copas na Europa, que tinha jogos relevantes, clubes muito relevantes, e que teve finais marcantes também, que tem o próprio Barcelona como grande vencedor ao longo da história. Quem foi o campeão? Diga, Léo. É o time internacional que o Ronaldo ganha no Barcelona, né? A Recopa, contra o Paris Saint-Germain. Quem foi o campeão da Copa Intertoto em 2001? Foram 3. Qual que você tem aí? O Aston Villa, olha aí. Oferecimento, Mário Marra também. Aliás, 2001 teve PSG, né? Mário Marra, hein? Teve PSG e Aston Villa. Foi o que eu citei, PSG e Brescia, né? Que inclusive foi no gol fora ali o PSG. Tinha Pochettino, tinha Heinz, tinha Anelka, era um time bem doido do PSG. E o outro campeão desse ano foi o Troyes, né? Um 4-4. O Braga, campeão de 2008. Com Jorge Jesus no comando técnico naquele ano. Olha só. Já na última edição também, né? Já no finalzinho. Essa bagunça que ela se tornou. Nossa, muito. O que você tem aí, Gustavo? Eu tenho camisas de campeões da Copa Mitropa. Vamos ver. De períodos diferentes. Então, tem essa aqui do Rapid Viena. Então, rapaz, eu tinha uma dessa daí também. Essa aqui eu te garanto que é a minha, que você lembra dessa história, ó. Camisa 11, Hoffmann, que não é o meu. Essa aqui é do Stephen Hoffmann, um meio alemão que jogava no Rapid Viena. Quando eu fiz o mochilão Futebol no Mundo na Áustria e Liechtenstein, que a gente foi cobrir essa partida, e o Gerson, brasileiro que jogava pelo Rapid, no ano passado estava no CSA. Ele que foi meu host ali, digamos, no jogo, depois do jogo, ele que pediu a camisa para o Stephen Hoffmann. Bom, tem do Sparta Praga, gigante da Tchecoslováquia, também foi campeão da Copa Mitropa. E aí os dois gigantes da Sérvia. Essa aqui que eu tenho é uma réplica do título europeu, da camisa que o Estrela Vermelha usou no título europeu. Aí Champions League, não Copa Mitropa. Tá aqui. E a camisa do Partizan Belgrado, que também, o Partizan tem um título de Copa Mitropa, também foi campeão. Belíssima, hein? Belíssima. Aliás, falando de Copa Intertoto, a Juventus ganhou também. Acho que foi em 99, pode ser? Foi 99. Ó, atenção, hein? O Gustavo Hoffmann, segura a emoção aí, tá? Vamos ver. Carlitos. Você gosta, hein? Belíssima, belíssima. Belíssima camisa. Na Mercosul nós tivemos muitos times brasileiros ganhando, né? O Flamengo. Sim, o São Lourenço, o campeão argentino. Sim. Foram poucas edições. Eu mostrei um dos corujões aqui, a camisa do São Lourenço, que é Solari atrás, né? Só que na época ainda não era essa época, a camisa que eu tenho é de 2008, eu acho. A do Flamengo. Essa final foi adiada, né? Por causa da crise na Argentina. A final ia ser em dezembro. Aí o Galvão tava lá. O Galvão acabou dando uma entrada no Nacional para falar do presidente que tava vazando, cara. É verdade. Olha só que essa camisa 2 do Flamengo da temporada passada. Mas é isso, né? Os campeões são Palmeiras, Flamengo, Vasco e São Lourenço, né? Então, como o Rafa citou, o único argentino campeão é o São Lourenço. E time brasileiro campeão da Comembol? Teve o Galão, pô. Galão. 92, eu tava lá. 60 mil pessoas no Mineirão, chuva pra caramba. Atlético e Olímpia. O curioso é que o Atlético tem 4 títulos internacionais contra 2 times, né? Porque ele ganhou uma do Olímpia e uma do Lanús. E depois ganhou o Libertadores do Olímpia e uma Recopa do Lanús também. Foi o jogo que o Leão apanhou lá, que teve confusão em 97, né? Foi um jogo tenso pra caramba.
Teve a final de 95, que é a virada do Rosário Central também, contra o Galo também, né? 4x0 e 4x0, eles ganhando os pênaltis. O Santos foi campeão em Rosário, né? O Rosário foi um time muito tradicional também da Copa Conmebol. E acaba meio que te tirando onda. A gente discutiu outro dia dos times que nunca ganharam a Libertadores, dos grandes que nunca ganharam a Libertadores. O Rosário Central, ao menos, pode falar que ganhou a Conmebol, né? Então tem isso a mais aí que os seus rivais locais. O São Paulo ganhou a Conmebol também, né? Ganhou com o segundo time, né? O Expressinho. É o time do Expressinho, que tinha o KT, entre outros. 94. O Botafogo ganhou em 93, numa final com o Peñarol, em que eles não acreditavam que a torcida ia, abriram só uma parte do Maracanã, e a torcida foi em massa, seca por um título, né? O Botafogo tinha um time fraco, estava fazendo um péssimo brasileiro, e foi sensacional aquele dia também, o Botafogo ganhando a Conmebol. Aliás, a Copa Mercosul, se não me engano, era transmitida no SBT, pode ser? SBT. Era SBT. Lembra aquela... Como chamava aquele canal que fechou? PSN. Ela também transmitiu. Transmitiu. A Mercosul. A Mercosul, né? A Mercosul na TV fechada. E tinha a Merconorte também, né? Que eram os times do norte do continente. A PSN chegou a uma bagunça, né? É verdade, PSN. Foi, acho PSN. Que eles fizeram aquele jogo do carrinho de mão do São Caetano lá com a América do México. Fizeram Boca e Cruz Azul, foi PSN, se não me engano. PSN, é verdade. Acho que eles tinham o Mercosul na TV fechada e o SBT na TV aberta, né? Acho que foi isso. Grandes bons tempos isso, hein? O doutor Osmar de Oliveira. Então, São aquele Paulo... famoso, aquele gol que a bola não entrou, que o cara falou, não valeu. Bons tempos, hein? Polêmico. Agora, a Copa Intertoto não chegou a ser em nenhum momento transmitida aqui no Brasil, né? Não me lembro da Intertoto na televisão, também não. Se bobear, era uma época que os clubes negociavam direto os direitos, né? A própria Copa UEFA, por muito tempo, foi assim, né? É verdade. É isso, os Descamisados aqui, falando um pouco desses torneios que foram extintos. Mostramos algumas camisas no Leonardo Bertozzi, lá no Bertozzi pelo Mundo. Faz o serviço todo, Léo. Olha lá, semifinais da Champions, estão recapitulando. No vídeo, no canal do Rafa, a gente fala de Premier League, as discussões sobre a retomada e as polêmicas. No canal do Gustavo, assiste aí Rossman, falamos sobre a seleção da Champions com restrições, sem poder repetir clube, sem poder repetir país. Deu muito trabalho, mas saiu. E aqui falamos agora sobre as competições extintas, e lá no Bertozzi pelo Mundo, lembramos semifinais da Champions. É isso, então participe aí, também fale, lembre, deixe nos comentários, fale um pouquinho dos torneios que foram extintos, que memória você tem desses eventos. Semana que vem tem mais o Corujão 14. Tchau!